Olá, bom dia, queridos internautas. Mais uma vez é uma grande honra, um prazer contar com a sua audiência em mais uma edição do Agropapo, seu talk show do agronegócio, na UTV, aqui a TV da internet. O Agropapo, onde nós vamos discutir aí os desafios e oportunidades do agronegócio, enfim, o setor aí que vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos, tratar de política, de economia, de questões regulatórias, de tecnologia no agro e também falar de outros temas que são correlatos ao setor. Afinal de contas, o agronegócio está presente no nosso dia a dia em N situações, na gastronomia, na saúde, no entretenimento, na moda, no turismo, enfim, tratar de N assuntos. E nessa nossa segunda edição do Agropapo, relembrando, reiterando que nós temos o nosso encontro no Agropapo aqui na UTV, a TV da internet, todas as terças e quintas-feiras, às 11 da manhã. E nossa segunda edição nós vamos conversar aqui com o Luiz Cornacchione, que é o diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio. Bom dia, Luiz. É um prazer tê-lo aqui no Agropapo. Bom dia, Ronaldo. O prazer é nosso. Legal, Luiz. Eu queria que você pudesse começar falando, Luiz, um pouco aí também do perfil da BAG, enfim, quais são aí os projetos que a entidade vem desenvolvendo nesse ano de 2015, para a gente poder aí situar aí para o nosso amigo internauta. Bom, Ronaldo e internauta, a BAG é a Associação Brasileira do Agronegócio. Nós estamos aí próximo de completar 23 anos, completamos 23 anos agora no início de 2016. E a BAG foi criada, quando foi criada atrás, a intenção sempre foi ela ter uma visão da cadeia do agronegócio, quer dizer, olhar o agronegócio como a cadeia e todos os seus elos, desde assim, das questões dos insumos, passando pela questão da agropecuária propriamente dito, a agroindústria e a distribuição primária. Quer dizer, esse é um pouco o que a gente chama cadeia do agro, que responde aí hoje aí pelos 25% do PIB brasileiro, essa coisa toda, é essa cadeia toda. E quando a BAG foi criada, a intenção realmente era olhar para a cadeia e seus elos, a integração dos seus elos, trabalharmos de maneira proativa, não só não gosto muito da palavra assim, mas na defesa do agronegócio, a palavra assim, é um pouco complicada, mas nos interesses do agro, na sua defesa, como também na promoção, quer dizer, fazer a promoção do agronegócio, seja nos públicos todos envolvidos, principalmente com a sociedade, quer dizer, passar para a sociedade, em programa como o seu, eu acho sensacional, fundamental para que a gente possa explicar isso, passar para a sociedade o que o agro faz, como é que ele trabalha, quais são as suas diretrizes, né? E também, obviamente, toda a questão de promoção aqui no Brasil e lá fora, né? Porque hoje o agronegócio tem aí a sua expressão enorme na questão aí da exportação brasileira. Então a gente trabalha dessa maneira, com essa fazer essa conexão aí do campo à mesa, né? Desde o início do campo, vamos dizer assim, desde os insumos, sementes, defensivos, fertilizantes, passando aí por toda a atividade agropecuária propriamente dito, agroindústria, a transformação desses alimentos todos em alimentos, em farelos, essas coisas todas, e depois a distribuição primária. Mostrar toda essa engrenagem do agronegócio, né? Que é um setor complexo, né? Que é uma engrenagem grande, uma engrenagem que tem 25% do produto interno brasileiro, é uma engrenagem volumosa em todos os sentidos. E obviamente que tem aí todos os seus desafios, seja institucionais, seja desafios técnicos, né? Então um pouco nisso, né? Os desafios institucionais, os desafios técnicos, desafios de comunicação, que é um desafio enorme agora nessa nova onda digital, então a gente precisa realmente se adaptar. E o agronegócio, ao contrário de certo modo aí do que o senso comum apregou, é um setor altamente tecnológico, né, Luiz? Você tem ali, vamos dizer assim, uma semente de soja e tudo, você tem uma tecnologia ali implantada como se fosse um chip de computador, né? Bom, não, isso foi ótimo a sua colocação, assim, né? A gente costuma dizer, quando você pega você usa a semente só como referência, ali tem uma tecnologia embarcada enorme. É possível, até para o internauta e os ouvintes ficarem... O agronegócio brasileiro chegou onde chegou, porque aí nos últimos 30, 40 anos, o que se colocou de tecnologia, seja em sementes, seja em defensivos, seja em insumos, seja em máquinas, equipamentos, em técnicas de plantio, em plantio de precisão, em agricultura de precisão, quer dizer, um monte de coisa. Uma tecnologia enorme, tem um esforço, vamos dizer, de academia, de instituto de pesquisa e do produtor, quer dizer, a gente não pode esquecer que o produtor é uma peça fundamental nisso. Mais importante, conforme você vai jogando tecnologia, o produtor vai se adaptando e vai aceitando e vai
até no fundo testando, dizendo, olha, isso aqui ficou legal, isso aqui não ficou, isso aqui funcionou. Quer dizer, o produtor faz um papel fundamental nessa questão. E tem muita tecnologia aí. A gente sempre é bom dizer, o Brasil, se a gente olhar 40 anos atrás, a gente era importador de alimentos. Hoje somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo. Deveremos ser, nos próximos 10 anos, pelo menos é isso, aí 10, 15 anos no máximo, o primeiro produtor mundial de alimentos. Isso aí, graças a uma coisa que a gente sempre foi, a uma conquista que o brasileiro fez, o Brasil fez, vamos dizer assim, o produtor brasileiro principalmente, da agricultura tropical. Certamente, porque muito se fala aí que o agronegócio brasileiro é muito ancorado na questão das commodities, mas isso não é uma coisa de maneira nenhuma negativa, né? Não é assim, tudo bem. É ancorado em commodities, mais ou menos. Eu sempre posso dizer, logicamente. Vamos pegar soja. Você pode fazer a soja, é uma commodity? Quando você manda a soja como grãos. Quando você faz farelo, e depois farelo cresce, já não é só commodity. Então, o Brasil é ancorado sim na produção agropecuária, não só em commodity. A commodity faz muito, mas não é só commodity nisso. Mas o agronegócio também tem muitos produtos de valor agregado. A gente está avançando nesse campo, né? Enorme, só você vê a quantidade de produto que está nas gôndolas de supermercado. Né? Tem uma série de produtos industrializados, por isso da agroindústria, que aí praticamente 30%, vamos dizer assim, da cadeia, vamos dizer assim, daqueles 100% da cadeia, 30% está na agroindústria, os 30% está aqui na produção agropecuária. Quer dizer, essas duas juntas somos 60% da cadeia. Quer dizer, então a agroindústria tem um monte, que se agrega de valor hoje a partir, vamos chamar assim, das commodities, ou de algumas commodities, é uma coisa fundamental para que você tenha esse empenho. Não é só commodity, também é commodity. Legal, Luiz. Nós vamos dar a nossa primeira paradinha aqui no Agropapo desta quinta-feira e voltamos já já. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com VMAX Virginia Amicina. Veja o que criadores como você dizem sobre esta tecnologia. Hoje, a Virginia Amicina, no meu sistema de produção, ela é indispensável. O que eu estou tendo de resultado é justamente utilizando a Virginia Amicina. A Virginia Amicina realmente dá resultado. Já tenho recomendado para vários pecuaristas. Demorou, errou. Viu como é simples? Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. E voltamos para o segundo bloco do Agropapo nesta quinta-feira, em que conversamos aqui com o Luiz Cornacchione, diretor executivo da ABAG, Associação Brasileira do Agronegócio. Luiz, o agronegócio, enfim, vem sendo a exceção positiva da economia brasileira nos últimos anos aí. Por que isso? Queria que você pudesse esmiuçar isso um pouco mais aí para o nosso amigo internauta. Primeiro, porque um pouco do final da conversa que tivemos há pouco, quer dizer, vamos ver dessa conquista que o Brasil fez na agricultura tropical, o que nos dá uma vantagem competitiva e comparativa enorme. Poucos países do mundo têm as mesmas condições tropicais que a gente. Os que têm ainda têm aí, vamos dizer assim, ainda um caminho longo a percorrer. Né? Então o Brasil, nesses 40 anos, conquistou isso aí. E foi isso, né, com muita pesquisa, muita dedicação de todo mundo, que colocou o Brasil nessa posição de hoje. Desenvolvemos um jeito próprio. A gente costuma dizer, até o jargão nosso lá é a conquista da agricultura tropical. Um pouco a gente fala isso. E a gente tem que falar isso, porque isso é uma conquista brasileira. Isso é uma coisa que o Brasil fez, né? E continua fazendo. Então, tudo isso, e com as condições tropicais, com as condições edafoclimáticas, de solo e de clima brasileiro, a gente deu um pulo, né, de produção monumental. Né? Então hoje a gente tem aí uma expressão no mundo na questão de produção de alimentos, já somos o segundo. Obviamente, do seu ponto de vista econômico, a gente somos o que somos hoje, quer dizer, 25% da balança comercial é oriunda do agronegócio,
só para deixar claro, da cadeia do agro, acho que é bom de frisar essa questão toda, não é só da produção agropecuária, mas da cadeia toda. Né? E o agro vem crescendo aí, a taxa de, lá, 2, 3% ao ano do PIB, com uma certa frequência. Esse ano devemos crescer alguma coisa em torno aí de 2,5%, 2,4%, 2,5%, quer dizer, isso é muito grande em cima do país que deve ter uma retração de 3%. Quer dizer, então, estamos ali e vamos continuar, porque a gente tem aí toda uma cadeia envolvida nesse processo. Pegando o gancho nesse seu último diagnóstico, como é que a crise aí vem impactando o setor? Lógico que sim, você impacta de algumas maneiras. Né? Por um lado, a questão do câmbio mais alto, isso é fato, ajuda, obviamente, a questão dos preços, do resultado dos preços das commodities. Mesmo as commodities, principalmente soja e milho, principalmente soja em especial, está com preço mais baixo do que foi há alguns anos, mas o câmbio acaba compensando. Então, por um lado, você tem o fator câmbio. Na receita, precisa ser cuidadoso para analisar isso, ele ajuda. Agora, obviamente que a crise, também o câmbio alto, do outro lado, na questão de compra dos insumos, que muitos deles são em dólar, tem que tomar um certo cuidado. Mas impacta, por exemplo, você já tem uma inflação mais alta, então, logicamente, os repasses da inflação mais alta nos insumos, em combustíveis, a coisa acaba pegando, isso é um impacto negativo. Você tem hoje uma taxa de juros maior, quer dizer, o crédito, isso é um grande problema nosso. Hoje o crédito está mais caro, isso todo mundo sabe, está mais seletivo, quer dizer, você está com um pouco mais de dificuldade de acesso a crédito, né? E está mais caro e mais seletivo, quer dizer, isso de uma maneira é um impacto negativo no próprio agronegócio. Quer dizer, eu acho que o agro não está em mar de rosa, não. Acho que está bom para o lado, mas tem que ser cuidadoso. Sempre digo que a gente tem que ler essa questão do resultado nos capítulos todos. Se por um lado o câmbio, no primeiro capítulo do faturamento ajuda, sim, sem dúvida nenhuma, vamos discutir. No segundo capítulo você tem um encarecimento pelo próprio insumos em dólar. No terceiro capítulo você tem encarecimento por questões de créditos, crédito estão mais caro, mais seletivo, quer dizer, então você tem que olhar o livro todo para ver o resultado. E ser muito cuidadoso. A gente sempre costuma dizer, nas poucas a gente conversa entre esse ano, esse próximo ano, entre 15 e 16, o nome do jogo na minha leitura você tem que ter uma gestão de caixa muito efetiva, saber exatamente onde é que você vai colocar o dinheiro, seja no custo de produção, seja em investimento, quer dizer, balancear muito isso para você não descasar receitas e despesas e lá na frente ter problemas. Então, gestão de caixa nesse momento, pela essa imprevisibilidade que você tem hoje, de tudo, de taxa de juros, de inflação, de câmbio, é fundamental para que você continue com o seu negócio prosperando nos outros anos. E dentro dessa questão aí, desse desafio aí do crédito rural, como modernizar assim as fontes de financiamento agrícola, Luiz? Isso precisa ser feito. A gente está trabalhando em algumas coisas quanto nisso. Vamos ver, a maioria dessas coisas são de 30 anos atrás. Você tem que pensar. O dia próprio ministro Joaquim Levy, no evento que eu estava, ele citou isso. Quer dizer, são mecanismos de crédito da década de 70. Quando o agronegócio brasileiro não era de longe o que é hoje. Quer dizer, então, modernizar essas questões é fundamental para adaptar no agronegócio de hoje, na realidade do mercado de hoje. Então, a gente tem acesso ao mercado, dá ao agricultor acesso ao mercado, seja ele acesso via o Plano Safra, ou acesso ao mercado de capitais, quer dizer, o agricultor precisa ter opções. Se ele vai acessar o mercado A, ou B, ou C, é uma decisão dele, ele vai fazer as contas onde melhor se encaixa. Tem que dizer, precisamos modernizar. Outra coisa que a gente vem sempre falando, não dá para ter um plano safra com a visão de um ano. A agricultura não funciona um ano, estamos em longo prazo, para o cara poder fazer um planejamento estratégico. Senão, o cara, esse ano que vem eu não sei quanto é o juro, não sei quanto é o valor e tal, você fica da mão para a boca. A gente vem trabalhando, precisa, entre algumas coisas que precisam modernizar, alguma delas está relacionada a crédito e a seguro. Essas duas são inquestionáveis. Perfeito. E além desses desafios, Luiz, você na terça-feira esteve presente em Brasília na reunião da Frente Parlamentar da Agropecuária, que tratou aí de assuntos, vamos dizer assim, num ambiente mais regulatório, de leis, legislações do agronegócio. Quais foram os principais destaques desse encontro, Luiz? E quais são os principais pontos, assim, vamos dizer assim, gargalos do setor nessa questão? Bom, a gente tem lá em Brasília, quer dizer, isso é frequente, quer dizer, toda terça-feira a gente tem uma reunião lá entre o Instituto Pensar Agro, que é a base, uma base técnica jurídica para a gente gerar informações para a nossa frente, e a gente sempre discute os temas prioritários na questão que você falou, principalmente mais regulatória, legislativa. Tem alguns temas que estão no destaque hoje. Toda essa discussão
de terras para estrangeiro, quer dizer, uma nova regulamentação na questão de terra para estrangeiro é fundamental. O Brasil está precisando de capital. Precisa de recursos. E nós não podemos, por uma questão, inclusive, um erro na minha leitura, uma questão errada, restringir capital estrangeiro. Não, porque é tal da empresa brasileira de maioria de capital estrangeiro. A empresa brasileira vai respeitar as normas brasileiras. Se o capital é maioria brasileira e estrangeira, isso não faz sentido lá. Então, é uma questão esse é um tema soberania. super importante, porque nós estamos tentando trazer investimento nesse momento que o Brasil está precisando muito. Outra questão, tem todas as questões sanitárias discutidas, não sei, questão regulatória de sanitária, aprovação de novas moléculas, que é outra coisa extremamente preocupante. Toda a discussão na questão fundiária, ou seja, a regulamentação de terra indígena, essa coisa toda, a gente está discutindo. E também tem algumas coisas discutidas na linha de crédito e seguro. Eu diria assim, questões fundiárias, principalmente terra para estrangeiro, é um assunto que está na pauta. Uma da questão relacionada à questão sanitária e animal e vegetal e crédito seguro. Legal. Nós vamos a mais um intervalo do nosso Agropapo, talk show do agronegócio, na UTV, a TV da internet, e voltamos já já. Pecuarista, dobre seu lucro na seca com o VMAX Virginia Amicina. Veja o que especialistas dizem sobre esta tecnologia. E a Virginia Amicina, na verdade, tem viabilizado um sonho de mudança da rentabilidade dos pecuaristas que participam conosco. Então, acho que a Virginia Amicina é uma tecnologia que veio para ficar. Nós já temos vários clientes utilizando essa tecnologia com resultados fantásticos. Não dá para deixar de utilizar. Exija Virginia Amicina no mineral do seu rebanho. VMAX Virginia Amicina. A dose certa para produzir mais. Olá, eu sou João Carlos Bogan e apresento aqui na UTV toda segunda-feira, a partir das 14 horas, o programa Saludes, com o apoio da Quantum Bio. Falamos das medicinas ancestrais, como a acupuntura, que é a minha especialidade, mas também de medicina quântica, biorressonância, biofísica, para a qualidade de vida e saúde. Venha com a gente toda segunda, às 14 horas, aqui na UTV. E voltamos para o terceiro e último bloco do Agropapo, seu talk show do agronegócio, aqui na UTV, a TV da internet, em que conversamos com Luiz Cornacchione, diretor executivo da Associação Brasileira do Agronegócio, a ABAG. Luiz, a ABAG promove tradicionalmente aí todos os anos o Congresso Brasileiro do Agronegócio, e nesse ano o tema foi sustentabilidade, né? Pegando essa questão, na tua opinião, na sua avaliação, em que pé está a sustentabilidade do agronegócio brasileiro hoje? Realmente, esse ano foi o tema sustentar, integrar, sustentabilidade e integração. Na nossa leitura, essa vamos dizer assim, a segunda onda do agronegócio, a primeira foi quando a gente conquistou toda essa agricultura tropical, como já falamos. A segunda onda do agro vai passar pelas questões de sustentabilidade, integrações de lavouras, pecuárias, a questão toda, florestas, tal. Não tem a menor dúvida disso. E o tema sustentabilidade como um todo vem ganhando importância cada vez mais no brasileiro, no mundo, não é só no brasileiro, e no agro não é diferente. O agro já faz uma série de coisas de sustentabilidade extremamente importante e é um tema que veio para ficar, e a gente, inclusive, já estamos pensando no Congresso de 2016, a gente deve continuar alguma coisa nessa linha de sustentabilidade, vamos progredir por aí. E a gente é um tema importante. Tão importante, só para citar, nós estamos aí a menos de 30 dias da Conferência de Paris, certo. Na nossa leitura. Conferência do Clima, né? A Conferência do Clima em Paris, agora a tal da COP21. Na minha leitura, nossa e na minha especial, é uma conferência super importante, acho que ela vai determinar rumos para o pós-2020, e quando a gente olha
as metas que foram apresentadas pelo governo brasileiro, a questão de um mês em Nova York, as INDCs, que nós chamamos, basicamente a participação do agronegócio nessa questão do clima, praticamente, seja ela em agricultura de baixo carbono, seja em biocombustíveis, em bioenergia, e mesmo a questão de recuperações de áreas, isso é fundamental. E acentuando o agronegócio muito mais como parte da solução do que do problema. Não, sem dúvida nenhuma. Se a gente ler, quer dizer, o agronegócio não é o problema. O agronegócio é parte da solução. Você colocou de uma maneira muito bem colocada. E é isso mesmo. Tanto é isso que também a gente, no ano passado, foi criada a que eu chamo de Coalizão Brasil Clima, Floresta e Agricultura. Você tem pessoas do agro, você tem pessoal da ONGs, movimentos sociais, que é um negócio bacana, um trabalho muito bem feito, e culminou num documento que tem aí todas as, vamos assim, as iniciativas que o setor vê nessa questão. Quer dizer, isso é uma coisa inédita, acho que o Brasil tem um passo importante, e um passo importante conjunto, com a sociedade, com movimentos sociais, com ONGs, com o setor produtivo. Tanto que nós estamos indo agora, nós vamos a Paris, fora a negociação normal, né? No caso das negociações, você que chama lá de side events, eventos paralelos. Tem 2 eventos importantes. Tem o evento mais importante de discussão de uso da terra, chama Global Landscape Forum, né? A BAG e mais algumas outras entidades, a Sociedade Rural, o Grupo Técnico de Pecuária Sustentável, a Fundação Brasileira de Desenvolvimento Sustentável, a FPDS, e a Coalizão vão fazer um evento em Paris, nesse Global Landscape Forum, nos dias 5 e 6 de dezembro. E no dia 4 de dezembro também, junto com o pessoal que está na Coalizão, a gente vai ter um evento lá no que eles chamam de Green Zone, na COP, junto com a WRI, e vamos falar sobre agronegócio. Então, o agronegócio aí vai estar presente pelo menos 3 dias em 3 eventos importantes. O agronegócio brasileiro, isso é importante, né, de uma maneira bastante significativa, mostrando que somos parte da solução. Temos aí toda a questão de agricultura de baixo carbono, integração da lavoura, pecuária e floresta, ou recuperações de áreas, que vem muito do Código Florestal, uma coisa super importante, quer dizer, efetivação do Código Florestal, biocombustíveis, bioenergia, quer dizer, estamos lá e não tenho dúvida que teremos uma participação super importante lá em Paris agora, nesse próximo início de dezembro. Justamente mostrar para o mundo que o agronegócio brasileiro é o mais sustentável do planeta, né? Mostrar isso ao mundo e desmistificar algumas coisas. Isso volta no origem da nossa conversa, quando eu dizia para você que uma das funções da BAG, né, é isso, né? Não só promover, mas também, vamos assim, mostrar como é que as coisas são. Obviamente que tem todo o setor produtivo, tem, lógico, produzir tem impacto. Ninguém fala, qualquer coisa que você está produzindo tem impacto. Agora, nós somos muito mais solução do que problema. Eu tenho a absoluta convicção disso. É por isso que a gente faz todo esse esforço de promover a sustentabilidade do agronegócio, fazer eventos como faremos agora em Paris, eventos como fizemos no Congresso Brasileiro esse ano, na BAG agora em 2015, e faremos em próximos. Muito bem. Vamos aqui atender uma pergunta da participação do nosso internauta, Luiz. Vamos lá. O Francisco de Souza Brito, de Curitiba, faz uma pergunta aqui para você, que é o seguinte: qual que deve ser o impacto dessa possível nova greve dos caminhoneiros aí no agronegócio? Nossa, se você imaginar que vai ser um impacto monumental, né? Se você imaginar que o agronegócio tem a importância que tem, tem uma pauta de exportação, não só para movimentar produto internamente, mas também para exportação. E a matriz brasileira de transporte é quase que rodoviária, quer dizer, o que nós temos na matriz brasileira hoje de transporte? É uma participação ínfima de hidro, uma participação pequena de ferroviário, né? O resto é rodo. Quer dizer, uma greve dos caminhoneiros nos pega, de um impacto monumental. Isso nos traz uma série de problemas em movimentação de produto, escoamento de safra de exportação, quer dizer, pega a gente, é muito preocupante. Se assim, quando isso acontece, nos deixa preocupado ao extremo, porque nos pega na veia, vamos dizer assim. Sim, um custo logístico. Não, sobe custo, você tem problema de você não tem no Brasil uma armazenagem suficiente para nada, nós temos um déficit de armazenagem monumental, só para dar um número, o Brasil deve ter no campo, não chega a 20% de poder de armazenagem, o americano armazena de 60%, 65%. Então por aí você vê a diferença que tem nessa questão. Sim. Aí uma greve dessa, nossa, nos pega e tomara que não saia. A questão da infraestrutura é um gargalo essa crucial no agronegócio. O Brasil
A gente vive repetindo isso, Ronaldo. Precisa atacar isso de uma maneira muito séria. Nós temos um déficit de infraestrutura e logística no país que está nos afetando de uma maneira sobremaneira. Não só em custo, mas em qualquer coisa, custo, competitividade e tal. Espero, sinceramente, que a gente resolva isso num prazo bem curto, porque está ficando cada dia mais complicado. Sim, até costuma se brincar que o produtor brasileiro, na verdade, ele planta e vende, enquanto que o americano colhe e armazena. Né? Exatamente. É um Eu vou dar problema. duas coisas rápidas do seu plano para terminar. Olha, vamos lá. Armazenagem, nós fazemos nem 20% da armazenagem. No campo, o americano faz mais de 60%, 65%. Conclusão, é completamente a gestão de venda de commodity entre um e outro. 2 pontos. O nosso produto deve custar, a soja nossa hoje custa quase, o câmbio de hoje, quase 3 vezes o que custa o transporte de uma soja americana, quase 2 vezes o que custa na Argentina. Não faz o menor sentido. Tira a competitividade. Não, demais. Não dá para trabalhar assim. Vamos a mais uma pergunta aqui, Luiz. É do Edgar Rocha dos Santos, de Belo Horizonte. Ele pergunta, olha, como é que a ABAG avalia o trabalho da ministra Cátia Abreu até o momento? Bom, a ministra Cátia já fazia algum tempo, isso é uma coisa super positiva. A ministra Cátia fazia muito tempo que a gente não tinha um ministro do setor, do ramo, né, como a gente diz. A ministra é do ramo, é do setor, é produtora, quer dizer, conhece a fundo o setor. Então isso é super positivo. A ministra é muito mais fácil de você dialogar, levar os problemas, porque ela conhece o assunto, vive nisso assim. Então, esse é um ponto que a gente sempre diz que foi uma ótima colocação da ministra Cátia lá. A ministra tem feito um trabalho muito bom na questão interna do Ministério, que fez uma modernização, o Ministério está funcionando de uma maneira até bem positiva. E na questão, vamos dizer assim, principalmente de promoção, a ministra tem aberto mercados para o Brasil, né? E isso é muito bom, porque o Brasil, por outro lado, aí é um problema do Brasil, não tem nada a ver com o Ministério. O Brasil faz muito tempo que não faz nenhum tipo de acordo, seja ele bilateral ou multilateral, o que é um problema, esse é um gargalo do agro. Fora a infraestrutura logística, isso aí é uma coisa... O país que exporta, tem a participação que nós temos na produção de alimento do mundo, não pode ficar sem acordo, seja bilateral, multilateral. Isso aí dá para a gente fazer um novo programa. É preciso captar cliente. Não, precisa. E preciso que o governo brasileiro veja isso. Não? Isso é um problema monumental, dá até para fazer outro programa sobre esse assunto. Então, de uma maneira, a ministra tem coberto isso com essas aberturas. Lógico que isso ajuda, não resolve, porque você tem que caminhar sempre nessa questão de acordos, é uma coisa muito mais complexa, mas tem que caminhar. O Brasil não pode ficar como ficou há anos, sem qualquer tipo de acordo e pendurado no Mercosul, que também não anda, né? Quer dizer, e nem aqui anda, quer dizer, então não é possível. Mas nesse ponto a ministra tem feito um trabalho excepcional também de abertura de mercados. Sim. Nessa questão aí do ambiente do comércio exterior, enfim, das negociações internacionais, diplomacia e tudo mais, para o Brasil é muito mais importante ter um assento no Conselho de Segurança ou abrir novos mercados? Eu não sou especialista para dizer essa questão do Comitê de Segurança da ONU, mas eu acho que abrir novo mercado é fundamental. De novo, nós somos o segundo maior produtor de alimentos do mundo, seremos o primeiro nos próximos 10 anos. Não dá para fazer isso. É uma série de coisas, entre elas acordos, seja eles multilaterais ou bilaterais. Não dá. É uma questão, inclusive, de estratégia, de posicionamento de mercado. Não tem. Você tem que ter um olho no mercado. Entendeu? Sem dúvida. Luiz, nós caminhamos aqui para o final da nossa boa conversa. Eu quero que você possa aí dar um recado e poder falar também do evento que a ABAG vai promover no dia 16, segunda-feira, em Porto Alegre, intitulado Protagonismo do Agronegócio Brasileiro. Que você pudesse falar em qualquer programação, quem estará presente, convidar o nosso internauta a estar acompanhando. Bom, obrigado, Ronaldo. Assim, a ABAG fora o Congresso Brasileiro, nós estamos aí indo agora para 2016, para o 15º, né? Perfeito. 15º Congresso, agora em 2016, que é sempre feito no mês de agosto. Isso já no mês de agosto aqui em São Paulo, já é padrão, faremos o ano que vem também. A gente faz alguns fóruns e procura fazer esses fóruns agora também, não só no São Paulo, fizemos em Brasília um recentemente e vamos fazer agora esse no dia 16 de novembro, agora daqui a na próxima, na outra segunda-feira, para a gente levar um pouco dessa visão. Nós vamos ter esse fórum, nós vamos ter uma palestra, uma conversa com o Sérgio Vale. O Sérgio Vale é o analista-chefe da AMB Associados, a Mendonça de Barros Associado. O Sérgio é um craque, conhece muito essa questão macroeconômica brasileira, vai dar um pouco desse panorama da questão macroeconômica, cenário macroeconômico, logicamente depois internacional, Brasil, depois ele vem para o agro,
Depois a gente tem uma outra palestra do Renato Buranella. O Renato Buranella é sócio do Demarest, vai falar um pouco nessa questão regulatória, toda essa questão legislativa no Brasil, essa questão toda, lógico, foco no agro. E a terceira, para fechar, o presidente da BAG, o Luiz Carlos Corrêa Carvalho, mais conhecido aí, o Caio Carvalho, né, mais conhecido como Caio do que como Luiz Carlos. Perfeito. O Caio vai dar essa visão aí, vamos ser do protagonismo do agronegócio, da liderança do agronegócio e tal. E faremos em Porto Alegre, na segunda-feira, dia 16, acho que das 14 às 18 horas, na Federação, certo? Quer dizer, os internautas estão convidados, será um prazer eu quero que você possa dar o site da BAG, Luiz, para as pessoas pegarem mais informações. As informações estão no site da BAG, no www.abag.com.br. No centro lá você vai ter um item chamado Eventos, né? Aí você tem lá toda a programação do evento do dia 16, e se mandar se algum detalhe, só mandar lá, entre em contato com a BAG, a gente manda um e-mail com todas as informações do programa do evento. Muito bem. Luiz, eu agradeço mais uma vez a sua participação, foi uma grande satisfação contar contigo aqui nas suas ideias sobre o agronegócio brasileiro. E é isso, esteja convidado para vir mais vezes. Obrigado, Ronaldo, obrigado, internauta, obrigado, ouvinte, pela oportunidade. Bom, e assim nós encerramos o Agropapo desta quinta-feira, 5 de novembro. E na próxima terça-feira nós teremos aqui como convidado o Eduardo Daia, que é diretor executivo da Associação Nacional de Defesa Vegetal. Até lá!